Fala, família palmeirense, hoje é dia de chegar junto com muitas novidades do Verdão e já começar a esquentar esse clima de final de semana que promete ser especial. A semana foi de expectativa, de ansiedade e de muito debate sobre o futuro do Palmeiras, especialmente envolvendo o técnico Abel Ferreira, que mais uma vez vira o centro das atenções quando o assunto é renovação. E olha, a presidente Leila Pereira já começa a admitir um cenário diferente do planejado inicialmente. O desejo dela sempre foi segurar Abel até o fim do seu mandato, ou seja, até o final de 2027, mas nos bastidores já existe a aceitação de que talvez seja possível apenas uma renovação mais curta, até o final de 2026. Essa mudança de postura mostra o quanto o treinador tem peso dentro do clube e como suas decisões acabam ditando o rumo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Abel, com seu jeito intenso e firme, conquistou uma posição rara no futebol brasileiro, em que o técnico muitas vezes é pressionado por resultados imediatos. No caso dele, é exatamente o contrário. É o clube que corre para convencê-lo a permanecer. E isso não é por acaso, já que os títulos, a organização tática e a mentalidade vencedora implantada pelo português colocaram o Palmeiras em um patamar diferenciado nos últimos anos. A Leila entende perfeitamente que não há hoje ninguém melhor para comandar a equipe, e por isso apressa em definir logo essa situação. A ideia agora é não perder tempo e resolver essa novela antes mesmo que a temporada chegue em seus momentos decisivos. Afinal, além da disputa do Campeonato Brasileiro, o Verdão segue firme na Libertadores. E falando em Libertadores, a diretoria acredita que a definição sobre a renovação de Abel deve acontecer logo após os confrontos contra o River Plate. O detalhe é que, mesmo em caso de eliminação, algo que ninguém no clube sequer cogita ou quer pensar, a presidente não mudará de ideia, ela segue firme no desejo de ter Abel por pelo menos mais um ano. A sensação é clara, o treinador tem as cartas na mão e caberá a ele decidir se prolonga esse casamento de sucesso por mais uma temporada. Agora, a pergunta que fica é: será que Abel topará esse novo formato de contrato mais curto ou ele prefere uma estabilidade maior, com um vínculo até o fim do ciclo da atual diretoria? Enquanto essa questão não se resolve, o foco imediato volta para o jogo deste sábado, quando o Palmeiras encara o Internacional no Allianz Parque. O elenco finalizou a preparação e a expectativa é grande sobre qual time Abel colocará em campo. A dúvida que circula entre torcedores e até mesmo na imprensa é se o treinador escalará a força máxima ou se vai optar por um time alternativo, pensando no desgaste e no duelo decisivo contra o River. Muita gente aposta que o Verdão deve entrar com os titulares, afinal, é um confronto importante no Brasileirão e uma oportunidade para manter a equipe embalada. Na minha visão, é jogo para ir com o que há de melhor, sem poupar. O momento exige intensidade, exige manutenção do ritmo e confiança, e nada melhor do que enfrentar o Inter com a formação principal, incluindo o recém-chegado Andrés Pereira, que já está à disposição. A arbitragem também já foi definida, e o paranaense Lucas Terozin será o responsável por apitar a partida. Esse será o terceiro jogo do Palmeiras sob comando dele, com retrospecto até agora de uma vitória e uma derrota. Ainda não foram divulgados todos os nomes que estarão no VAR, mas a expectativa da torcida é de que o duelo não fique marcado por polêmicas de arbitragem. O que todo palmeirense espera é que a bola role de forma limpa e que o resultado seja decidido dentro das 4 linhas. E tem reforço pintando na base do Verdão. O clube acertou a contratação por empréstimo do jovem atacante Hugo, de apenas 19 anos, que vinha se destacando pelo Primavera de Indaiatuba. O vínculo vai até setembro de 2026, e inicialmente, ele deve reforçar o time sub-20. Porém, o Palmeiras tem um histórico de garimpar talentos que acabam estourando rapidamente, então não dá para descartar a possibilidade de Hugo ganhar chances no profissional em algum momento. O atacante já soma 19 partidas disputadas e tem 1 gol e 2 assistências pelo Primavera. É mais um nome para ficar de olho, porque o clube vê potencial no garoto e pode acabar adquirindo seus direitos em definitivo, caso ele confirme as expectativas. Outro jovem que começa a escrever sua história no Verdão é o goleiro Hudson, de apenas 14 anos, que assinou seu primeiro contrato de formação. Esse tipo de vínculo não configura ainda uma relação profissional, já que isso só pode acontecer a partir dos 16 anos, mas é um passo importante na carreira de quem sonha em defender o Palmeiras em alto nível. Boa sorte para o Hugo, boa sorte também para o Hudson,
e que ambos consigam trilhar caminhos de sucesso com a camisa alviverde. No elenco principal, o goleiro Everton está prestes a alcançar uma marca expressiva. Ele soma 130 vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e está a apenas 3 de igualar Dudu, que lidera esse ranking histórico com 133 triunfos. É impressionante como o Everton, além de ser um dos grandes goleiros do país, também se tornou um símbolo de regularidade e longevidade no Verdão. Desde que chegou, foi peça-chave em conquistas, decisivo em momentos de pressão e agora vai gravando seu nome entre os maiores da história do clube. E já que o assunto é Dudu, não dá para ignorar a fase complicada que o atacante atravessa. Depois de deixar o Palmeiras em circunstâncias que até hoje geram polêmica, passou pelo Cruzeiro e, mais recentemente, pelo Atlético Mineiro. No entanto, a passagem não vem sendo tranquila e, para piorar, o Galo foi eliminado pelo próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, o que aumenta ainda mais a pressão sobre ele. Fica o contraste. Enquanto o Everton segue colecionando marcas positivas e crescendo no Palmeiras, Dudu se vê envolvido em turbulências fora e dentro de campo. Voltando ao duelo contra o Internacional, a torcida mais uma vez promete fazer bonito no Allianz Parque. Até amanhã desta sexta-feira, mais de 26 mil ingressos já tinham sido vendidos, e a expectativa é de que esse número ultrapasse facilmente os 30 mil até a hora do jogo. A tendência é de casa cheia, com cerca de 40 mil palmeirenses empurrando a equipe em busca de mais uma vitória. Preço dos ingressos, horário do jogo e a fase do time fazem toda a diferença, e a expectativa é de um clima de decisão. E para fechar essa primeira parte com chave de ouro, uma homenagem mais do que justa. O zagueiro Gustavo Gomes chegou à impressionante marca de 350 jogos com a camisa do Palmeiras e foi celebrado pelo clube com uma placa e uma camisa especial. O paraguaio se tornou sinônimo de liderança, raça e qualidade na defesa, conquistando definitivamente o status de ídolo. Desde que desembarcou em 2018, construiu uma trajetória sólida, colecionando títulos e se tornando referência dentro e fora de campo. Para muitos torcedores, incluindo eu, Gomes é o maior zagueiro que já vestiu o manto alviverde. Ele não é apenas um defensor, mas um verdadeiro xerife, que representa a alma competitiva do Palmeiras. O clima para o jogo contra o Internacional é de decisão, e não é só pelo Campeonato Brasileiro. A torcida enxerga cada rodada como um teste de força, uma oportunidade para medir até onde esse elenco pode ir na temporada. O Allianz Parque promete estar pulsando, e isso tem se tornado um fator determinante para o Palmeiras. Não é exagero dizer que o estádio virou uma fortaleza, onde o adversário já entra pressionado pela energia que vem das arquibancadas. A expectativa é de que a presença de quase 40 mil torcedores crie aquele ambiente que empurra o time nos momentos mais complicados e faz a diferença em jogadas decisivas. Para Abel Ferreira, esse apoio é fundamental, principalmente em um calendário tão desgastante, onde o aspecto emocional conta tanto quanto a parte física. A dúvida que paira sobre a escalação ainda gera discussões. Será que Abel vai mesmo abrir mão de alguns titulares para preservar forças para a Libertadores ou vai insistir no discurso de jogar sempre com intensidade máxima? Historicamente, o treinador tem mostrado que não gosta de entrar com meio termo. Ou ele escala a força total ou faz mudanças radicais. Mas nesse momento, com Andréas Pereira recém-chegado, a torcida pede para vê-lo ganhando minutos, se adaptando ao estilo do time e mostrando que pode ser o diferencial no meio-campo. É provável que o português utilize uma base forte, mesclando experiência e juventude, até porque a sequência de jogos não dá espaço para muito descanso. Esse dilema sobre poupar ou não jogadores mostra como o calendário brasileiro é cruel. Enquanto na Europa os clubes têm semanas cheias de treino, aqui cada rodada é uma maratona, em que o desgaste físico e mental se acumulam rapidamente. E para o Palmeiras, que ainda sonha em levantar mais uma taça da Libertadores, cada decisão de Abel vira motivo de debate entre torcedores. Mas uma coisa é certa, seja com titulares ou reservas, a cobrança será alta, porque o torcedor palmeirense se acostumou a ver o time brigando em todas as frentes. Outro assunto que circula nos corredores do clube é o impacto que a possível renovação de Abel Ferreira pode trazer no planejamento de contratações. A diretoria sabe que definir a permanência do treinador é essencial para estruturar o elenco da próxima temporada. Afinal, é diferente montar um time pensando em mais um ciclo de Abel,
com sua filosofia de trabalho, do que preparar uma equipe sob comando de outro técnico. A continuidade da segurança para apostar em jovens, como Hugo, recém-chegado do Primavera, e Hudson, goleiro em formação. Mas também abre espaço para que reforços mais experientes sejam contratados de acordo com a ideia de jogo já consolidada. Esse equilíbrio entre juventude e experiência sempre foi uma marca recente do Palmeiras. Basta olhar para os últimos anos. De um lado, surgiram talentos da base como Gabriel Menino, Danilo e Endrick. De outro, a espinha dorsal se manteve firme com nomes como Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. É essa combinação que mantém o time competitivo em todas as competições. Agora, com Andréas Pereira vestindo o manto alviverde, cresce a expectativa de como ele será encaixado nesse esquema que já tem uma identidade bem clara. Falando em ídolos, Gustavo Gomes continua a receber todos os méritos pela marca histórica alcançada. O zagueiro se tornou referência em profissionalismo, disciplina e entrega. Desde que chegou, construiu um legado de respeito, sempre sendo decisivo em clássicos, em finais e nos momentos mais tensos da temporada. Muitos torcedores mais antigos já colocam Gomes no mesmo patamar de outros lendários defensores do clube, e os mais jovens já o enxergam como o maior que viram jogar. Essa idolatria não é apenas por sua técnica, mas pelo espírito de liderança que ele representa. É aquele jogador que, quando entra em campo, transmite confiança e tranquilidade para todo o time. Enquanto isso, o Everton se aproxima de mais uma marca histórica e reafirma seu papel como um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Sua regularidade é impressionante, e o fato de estar a apenas 3 vitórias de igualar Dudu no número de triunfos em brasileiros mostra como ele não é apenas importante nas conquistas, mas também consistente ao longo das temporadas. É difícil imaginar a defesa alviverde sem ele, e cada vez mais o camisa 21 se eterniza como símbolo da era mais vitoriosa do clube no século. Dudu, por sua vez, vive um cenário completamente diferente. Ídolo incontestável no Palmeiras, saiu de forma polêmica, mergulhou em turbulências no Cruzeiro e agora no Atlético Mineiro não consegue encontrar estabilidade. A eliminação para o antigo clube na Copa do Brasil só aumentou a pressão e deixou claro que o atacante vive um dos momentos mais delicados da carreira. Para a torcida palmeirense, fica aquela mistura de sentimentos. De um lado, a gratidão por tudo que fez no Verdão, de outro, a frustração por ver sua trajetória marcada por saídas conturbadas. No presente, o foco segue sendo o confronto contra o Internacional. O adversário chega com a missão de tentar frear o ímpeto alviverde, mas sabe que terá um ambiente hostil pela frente. E é nesse tipo de jogo que o Palmeiras costuma crescer, mostrando maturidade e a capacidade de se adaptar às circunstâncias. A expectativa é de um duelo intenso, com Abel fazendo ajustes durante a partida e, quem sabe, dando oportunidades para Andréas Pereira começar a mostrar serviço. A torcida, ansiosa, quer ver o time com a mesma postura que transformou o Palmeiras em protagonista nos últimos anos, agressivo, organizado e letal nos momentos decisivos. É nesse cenário que a partida ganha ares de termômetro. Uma vitória convincente fortalece ainda mais a confiança do elenco e joga pressão sobre os rivais diretos na tabela. Já um tropeço, além de frustrar a torcida, levanta questionamentos sobre a estratégia de Abel em relação ao rodízio de jogadores e ao foco na Libertadores. O jogo vale muito mais do que 3 pontos, ele serve para medir a força mental e física do grupo, além de mostrar se o Palmeiras consegue manter a intensidade mesmo em meio a tantas competições. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais inesperados de sua história. Fontes próximas ao clube e empresários ligados ao mercado indicam que a Qatar Airways, gigante do setor aéreo internacional, teria feito uma proposta inédita para adquirir o Palmeiras. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, já provoca um verdadeiro frisson entre torcedores, jornalistas e especialistas do mercado esportivo. Segundo rumores, a negociação envolveria um valor considerado histórico para o futebol brasileiro, algo capaz de transformar o Verdão em uma das marcas mais valiosas do esporte mundial. A Qatar Airways, conhecida por seu investimento pesado em patrocínios e clubes de elite,
como o Paris Saint-Germain, estaria interessada não apenas na marca Palmeiras, mas também em explorar o potencial comercial do futebol brasileiro de maneira estratégica, consolidando sua presença no continente. A movimentação teria começado discretamente, em encontros sigilosos com membros da diretoria alviverde, e rapidamente ganhou corpo nos bastidores. Fontes sugerem que a proposta incluiria investimentos em infraestrutura, modernização do estádio e um plano de internacionalização da marca Palmeiras, aproximando o clube de mercados globais até então pouco explorados. Imagina-se que, caso o negócio se concretize, seria um marco histórico para o futebol sul-americano, que raramente vê clubes tradicionais se transformarem em ativos de investimento de gigantes internacionais. Torcedores já dividem opiniões, enquanto uns comemoram a possibilidade de o Verdão receber injeções financeiras sem precedentes, outros temem a perda da identidade e da autonomia do clube. Ainda assim, o clima no Allianz Parque é de expectativa e ansiedade. Executivos da Qatar Airways teriam reforçado que a intenção não é apenas comprar o Palmeiras, mas criar uma parceria que transforme o clube em um projeto global, com visibilidade e rentabilidade de nível europeu. Enquanto a diretoria palmeirense mantém silêncio absoluto, especialistas em mercado esportivo destacam que propostas desse porte exigem meses de negociação e ajustes legais complexos, mas o simples rumor já provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais. Se a transação se concretizar, o Palmeiras pode entrar para a história não apenas por títulos dentro de campo, mas por protagonizar um movimento sem precedentes no futebol brasileiro. O que era apenas um boato pode se tornar realidade em breve, e o mundo esportivo aguarda ansioso para descobrir se o Verdão vai mesmo voar alto com a Qatar Airways como nova proprietária. Até lá, cada notícia, cada pista e cada declaração ganha status de verdadeiro furo jornalístico, alimentando o burburinho que não para de crescer. O futuro do Palmeiras, definitivamente, nunca pareceu tão intrigante. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!